E se eu te dissesse que a parte mais cara de um carro elétrico pode durar mais do que o próprio carro? Durante anos, muita gente repetiu a mesma frase: carro elétrico é descartável porque a bateria acaba rápido. Mas, olha só, novos estudos estão mostrando exatamente o contrário. Pesquisadores analisaram milhares de veículos elétricos rodando no mundo real e descobriram algo que pode mudar completamente a forma como enxergamos esses carros. Em muitos casos, a bateria ainda estava em excelente estado, mesmo depois de o carro já ter envelhecido mecanicamente. Ou seja, a peça mais cara pode ser justamente a que mais dura. Mas calma, porque essa história tem detalhes muito importantes que quase ninguém está explicando. E um deles pode definir se a bateria do seu carro dura 10 anos, ou mais de 20. Durante muito tempo, o maior medo de quem pensava em comprar um carro elétrico era justamente a bateria. E não é difícil entender o motivo. Ela é o componente mais caro do veículo e representa uma grande parte do custo total do carro. Muita gente imaginava o seguinte cenário: depois de alguns anos, a bateria perderia capacidade rapidamente e o carro se tornaria praticamente inutilizável. Mas os dados reais começaram a contar uma história bem diferente. Um levantamento com mais de 22 mil veículos elétricos analisou a degradação das baterias ao longo dos anos de uso. O resultado surpreendeu até especialistas do setor. A perda média anual de capacidade foi de aproximadamente 2,3% por ano. Isso significa que, após 8 anos de uso, muitas baterias ainda mantêm mais de 80% da capacidade original. Na prática, isso quer dizer que o carro continua funcionando normalmente apenas com uma pequena redução de autonomia. Ou seja, a ideia de que baterias morrem rapidamente simplesmente não corresponde ao que está acontecendo no mundo real. Um relatório recente analisou dados de veículos elétricos usados e de frotas comerciais. O objetivo era entender o comportamento real das baterias ao longo de muitos anos de uso. E os resultados chamaram a atenção. Em diversos casos analisados, as baterias mantinham mais de 95% da saúde mesmo após rodarem grandes distâncias. Isso significa que a perda de capacidade foi muito menor do que se imaginava no passado. Alguns veículos avaliados ainda apresentavam níveis próximos da capacidade original, mesmo após rodarem cerca de 160 mil quilômetros. E isso levanta uma hipótese interessante. Talvez a bateria não seja o primeiro componente a chegar ao fim da vida útil do carro. Suspensão, acabamento, eletrônica e outros sistemas podem envelhecer antes da própria bateria. Ou seja, o componente mais caro pode acabar sendo também o mais resistente. Mas existe um detalhe muito importante. A forma como você carrega o carro faz muita diferença na vida útil da bateria. Os estudos mostram que o fator que mais acelera o desgaste não é a quilometragem, é o tipo de recarga utilizado. Quando o carro é carregado, principalmente em carregadores de alta potência, a degradação pode aumentar. Em alguns casos analisados, veículos que usam frequentemente recarga rápida tiveram perdas próximas de 3% ao ano. Já os carros que utilizam mais carregamento doméstico ou de menor potência apresentaram desgaste de cerca de 1,5% por ano. Ou seja, o hábito de carregamento influencia muito mais a vida útil da bateria do que a distância percorrida. E existe outro fator importante: o clima.
Temperaturas muito altas podem acelerar levemente a degradação das células da bateria ao longo do tempo. Mas mesmo assim, o impacto é menor do que o tipo de carregamento utilizado. Se você olhar para os primeiros carros elétricos modernos, a tecnologia das baterias ainda estava evoluindo rapidamente. Hoje a situação é bem diferente. Os sistemas de gerenciamento eletrônico das baterias evoluíram muito. Esses sistemas controlam temperatura, carga e descarga das células para evitar desgaste prematuro. Além disso, as baterias modernas possuem sistemas avançados de refrigeração líquida. Isso mantém as células trabalhando dentro de uma faixa ideal de temperatura. Outro fator importante é a chamada zona de proteção da bateria. Mesmo quando o painel mostra que a bateria está totalmente cheia ou completamente vazia, na verdade existe uma margem de segurança. Essa reserva protege as células contra estresse extremo. E esse tipo de engenharia explica por que as baterias modernas estão apresentando uma durabilidade muito maior do que se imaginava há alguns anos. Mesmo após muitos anos de uso, a bateria raramente morre de forma repentina. Na maioria das vezes, o que acontece é apenas uma redução gradual da autonomia. Por exemplo, se um carro novo roda 400 km com uma carga completa, após muitos anos ele pode passar a rodar 350 ou 300 km. O carro continua funcionando normalmente. E quando a bateria finalmente chega ao fim de sua vida útil automotiva, ela ainda pode ser reutilizada. Baterias usadas podem ser reaproveitadas como sistemas de armazenamento de energia. Isso significa que elas podem trabalhar durante vários anos, armazenando energia para residências, empresas ou sistemas solares. Algumas estimativas indicam que, depois de sair do carro, uma bateria ainda pode funcionar por mais 7 anos ou até mais em aplicações estacionárias. Ou seja, a bateria pode ter literalmente 2 vidas diferentes. Primeiro no carro, depois armazenando energia em sistemas fixos. Essas descobertas podem mudar completamente a percepção do público sobre veículos elétricos. Durante muito tempo, o medo da bateria foi um dos principais argumentos contra esses carros. Mas conforme os dados reais aparecem, esse argumento começa a perder força. Se as baterias realmente durarem mais que os próprios veículos, isso pode trazer várias consequências. Primeiro, mais confiança no mercado de carros elétricos usados. Segundo, maior valor de revenda. E terceiro, um mercado crescente de reutilização de baterias. Além disso, o custo das baterias também vem caindo com o avanço da tecnologia e da produção em larga escala. E tudo isso ajuda a acelerar ainda mais a adoção da mobilidade elétrica no mundo. Agora chegamos à pergunta mais interessante. Se a bateria pode durar tanto tempo, qual será realmente o limite de vida útil de um carro elétrico? Será a bateria? Ou será que outros componentes do carro vão envelhecer antes dela? Essa é uma pergunta que o mercado automotivo ainda está tentando responder. O que os dados atuais mostram é que os carros elétricos podem ser muito mais duráveis do que muitos imaginavam. Mas também mostram que o cuidado do proprietário faz toda a diferença. A forma como você dirige, como carrega e como mantém o veículo pode determinar se a bateria vai durar 10 anos, ou talvez 20 anos. E é exatamente por isso que entender essa tecnologia é tão importante hoje. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que as baterias dos carros elétricos realmente podem durar mais que o próprio carro?
Ou ainda acha que essa tecnologia precisa evoluir mais? Comenta aqui embaixo porque eu quero muito saber o que você pensa sobre isso. E se esse vídeo trouxe uma informação nova para você, aproveita agora e testa o novo botão de hype do YouTube, que ajuda demais o canal a entregar esse conteúdo para mais apaixonados por carros. E claro, se você quiser apoiar ainda mais o canal Artifícios Automotivos, dá uma olhada também no link de afiliados que está aqui na descrição. Às vezes você encontra uma oferta interessante e ainda ajuda o canal sem gastar nada a mais por isso. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.